Eu acredito que a arte, ela oportuniza o aluno a desenvolver, né, uma sensibilidade, uma maior ética, um maior entendimento da realidade que ele vive. Eu fui aquela aluna que sempre estava metida com dança, com música, com teatro na escola, né? Então isso fez com que eu desenvolvesse um senso crítico a partir da minha realidade, a partir da realidade que eu vivia, né, de filha de classe trabalhadora, e que os teóricos da arte educação, como Ana May Barbosa, eles chamam de consciência estética. Então a gente não vai numa aula de ensino da arte ou mesmo numa aula de língua portuguesa que trabalha com arte e educação, né, de forma atravessada, transversal, multidisciplinar. Você não vai formar um artista numa aula dessa, né? E também não vai uma aula com arte e educação não é um ensaio para ser artista. O que a gente vai trabalhar é a sensibilização do educando, né? E a ampliação do repertório desse educando, né? Para que ele consiga analisar o mundo que o cerca, o mundo ao seu redor, e agir de uma forma que ele entenda esse mundo e veja o que ele deve, o que precisa ser mudado. A gente foca, então, no que a professora Ana May Barbosa, né, a grande teórica da arte e educação no Brasil, que ela chama de 3 pilares, que é o ver, o entender e o fazer. Da feita que o aluno vê, né, ou escuta uma letra de música, entende o que esse artista tá querendo passar, ele vai procurar fazer algo para que essa realidade mostrada, e que talvez ele não goste, mude, né? Esse é o processo de fazer arte e educação, né? Isso aí vai ser o quê? Esse fazer, esse ver, entender e fazer. O fazer vai ser a consequência de um aprendizado que fez sentido para o aluno. Por que não se educar às novas gerações, evitando-se os erros que viemos cometendo? Por que não se entender a educação, ela mesma, como algo lúdico e estético? Por que, ao invés de fundá-la na transmissão de conhecimentos apenas racionais, não fundá-la na criação de sentidos a partir da situação existencial concreta dos educandos? Por que não uma arte-educação? Eu sou a professora Elisângela Damasceno e eu costumo dizer que no meu currículo o que é mais importante é ser mãe de Mateus Vitória Júnior, pedagoga, formada em Direito também, e tudo que eu aprendi eu consolidei no chão da escola pública. Aqui na Escola Gumercindo Gomes eu já estou há 4 anos na coordenação pedagógica. Sou mulher branca, estou trajando hoje uma camisa preta com o G de Guma, bem colorido, bem diversificado, mostrando que a nossa escola é inclusiva, é da diversidade. Eu sinto que a cultura está assim enraizada em mim desde a ilha, que eu sou mulher ribeirinha. Então, nasci numa ilha em Cametá e nós, a minha avó fazia paneiro, meu pai tecia malhadeira, e eu sempre fui instigada a seguir essa linha de fazer peneira, tipiti, pari, puçá, mundé e N coisas. Então, assim, professora, eu tenho 25 anos de educação. Querendo ou não, é latente dentro do seu coração e deve ser alinhado esse amor pela cultura, pela arte, a sua prática profissional. Então eu falo que eu nunca deixei, são 46 anos de arte, de educação e de cultura, a minha idade. A arte capacita o homem para compreender a realidade e o ajuda não só a suportá-la, como a transformá-la, aumentando-lhe a determinação de torná-la mais humana e mais hospitaleira para a humanidade. A arte, ela própria, é uma realidade social. Eu sou o professor Mauro Moraes, atuo aqui na Escola Gumercindo Gomes como professor da Educação Geral. Já tenho uma
longa estrada aqui no município atuando na educação, são pelo menos 25 anos já de estrada. Também atuo como administrador escolar do quadro efetivo, no outro período. Milito também no movimento social, sindical e cultural do município, né? Já participo também há bastante tempo. E aí a nossa ideia também dentro do espaço educacional é trazer sempre essa cultura para dentro da escola, do espaço escolar. Resgatar um pouco dessa história. Nós temos um grupo também aqui em Tucuruí, talvez seja o único grupo de carimbó, de pau e corda, que é o Carimbó do Lago. E o objetivo foi exatamente esse resgate estrutural da cultura. Porque nós observamos que a cultura do Pará, em termos de dança, teatro, enfim, que resgate um pouco da cultura ribeirinha, quilombola, ela foi se perdendo ao longo do tempo. Então, nosso objetivo com esse grupo foi resgatar essa cultura, manter essa resistência cultural e trazer para dentro dos espaços escolares. Hoje, por exemplo, nós temos esse projeto aqui de Lerepá e Dégua, aqui no Mercindo Gomes. Também temos esse projeto de Meu Bairro, Minha Cultura, então, que foi a gente fazer um levantamento no bairro da cultura. E hoje nós estamos nessa culminância, né, de apresentar todas essas atividades culturais, dança, música, teatro. E hoje acabou culminando com um grande siriazão aí, que foi resgatar, buscar um pouquinho lá de Cametá, da cultura indígena, africana, para a gente apresentar isso. Então, o nosso trabalho aqui é esse, né? A gente já traz uma gama de conhecimento nesse ramo não só da educação, mas também da educação cultural, né? De buscar um pouco dessa cultura e não deixar se perder ao longo do tempo essa ideia, né, essa manifestação tão bonita e tão rica para o norte, para o nosso estado e para o nosso país. Como eu já era do movimento cultural, eu aprendi muito na formação de professores. Não foi nem no curso de pedagogia, mas no curso de formação de professores, curso superior de formação de professores pelo antigo Cefet, né? Cefet, que hoje é o Instituto Federal. Então nós fizemos o curso superior por lá, de formação de professores. Então lá a gente trabalhava muito nessa interdisciplinariedade, a gente trazia muito a cultura, a arte para dentro do conteúdo. Na época, conteúdo, hoje o objeto do conhecimento, né, com a nova base e o novo currículo. Então a gente trazia isso já para dentro desse contexto, e aí isso ficou, e foi passando, entendeu? Então eu acho muito importante que a criança aprenda, não só com esse objeto de conhecimento que se traz dentro do currículo, mas com essa interdisciplinaridade entre as disciplinas e entre a cultura, a arte, né, também, que pode ser que não seja trabalhado dentro da disciplina lá, mas ela é trabalhada lá na rua, no hip hop, ela é trabalhada lá na rua, no siriá, no carimbó, no lundu marajoara e assim por diante. Então ela pode trazer isso para dentro desse contexto educacional. A criança aprende muito, ela aprende lateralidade, ela aprende movimento, ela aprende contexto histórico, ela pode calcular dentro do contexto histórico de dança, do movimento do espaço, quanto espaço ela vai ter que dar. Então isso aí tudo pode ser abordado dentro do âmbito educacional. A educação, que deveria significar o auxílio aos indivíduos para que pensem sobre a vida que levam, que deveria permitir uma visão do todo cultural onde estão, se desvirtua nas escolas. Impõe-se uma visão de mundo e transmite-se conhecimentos desvinculados das experiências de vida. No fundo, isso se constitui mais num adestramento do que numa educação. E a arte, ela trabalha literalmente com as emoções, né? Com a sensibilidade das pessoas. Então, ela precisa, por exemplo, ter, né, uma aula de arte e educação, precisa proporcionar uma experiência adequada para o aluno. E isso aí a gente vai conseguir com um espaço bom, né? Hoje a gente tem a ideia da educação integral, então as escolas elas estão se preparando aos poucos para ter esses espaços. E um espaço voltado para a arte e educação, ele é essencial, né? Para trabalhar com artes, a gente precisa, acima de tudo, trabalhar um processo criativo, né? E esse processo criativo ele precisa ter adequações dentro do espaço escolar, né? Assim como a gente tem espaços não escolares aqui em Tucuruí, né, com os fazedores de cultura, eles
trabalham um espaço adequado. Quem trabalha com capoeira, com cultura afro, tem lá um espaço, um salão, onde você tem referências sobre isso. Quem trabalha com carimbó, a mesma coisa. Vai trazer figurino, vai trazer elementos dessa cultura ribeirinha, paraense, para dentro dessa experiência. Então, as escolas precisam também trabalhar dessa forma, né? Infelizmente, a arte e a educação, que sempre vai ser um instrumento de resistência, principalmente, né? Resistir através dos tempos, mantendo as culturas vivas, né? A cultura ribeirinha, a cultura paraense, a cultura afro, né? A cultura de mulheres. Então, é um momento de resistência, né? Uma atitude de resistência. E isso tem sido muito atacado, principalmente nos últimos anos. Quem está no comando não quer correr o risco de ter gente esclarecida, né? Principalmente em quantidade, né? Gente com senso crítico, gente que grite, tá errado, bora mudar isso, né? Eu estou entendendo que isso está errado. Então, a partir de um trabalho transdisciplinar, né, da arte e educação, atravessando todas as disciplinas, você proporciona isso para o aluno. Você proporciona esse entendimento de mundo, esse senso crítico, né, essa crítica estética de dizer que aquilo não está bom, né, que isso precisa ser mudado, né, e as pessoas que querem que essas situações passem despercebidas, situações de intolerância, de abusos, de todos os tipos, né, de assédios. As pessoas que querem que isso passe despercebido, elas acabam, de certa forma, contribuindo para que o arte-educador, ou mesmo o educador que faz arte, ele seja cada vez mais oprimido, ele seja cada vez mais silenciado. É necessário se recuperar no interior das escolas e expressão pessoal, tanto por parte dos alunos quanto dos professores. Tornamo-nos um país com medo das divergências dos padrões oficiais impostos. Assim, é mais seguro repetir fórmulas e conceitos objetivos. É mais seguro ser estritamente científico e neutro, pois evitamos o comprometimento com nossa própria palavra, com nossos próprios valores. Meu nome é Valéria Ferreira, eu sou professora de língua portuguesa nas redes públicas municipal e estadual no município de Tucuruí, estado do Pará. Eu não sou natural daqui do município, né? Eu sou de Castanhal, uma cidade localizada lá no Nordeste paraense. E eu vim aqui para Tucuruí em 2006, quando eu passei no concurso do município. Eu tenho a formação acadêmica, sou formada em letras, habilitação em língua portuguesa, pela Universidade Federal do Pará, em Belém. Bom, eu tô lotada na biblioteca, né, de ambas as escolas, tanto do Ana Pontes quanto do Ribeiro. É o mesmo projeto baseado nos livros do Cosson, né, o teórico que serviu de inspiração para mim, né, o Cosson. Então, letramento literário e círculos de leitura e letramento literário, né? A gente não tira assim uma coisa, inventei, né? Não, a gente sempre lê, estuda, pesquisa, tem a visão de pesquisadora sempre. E então é o mesmo projeto, só que com nomes diferentes, né? Aqui no Ana Pontes ele se chama Círculo da Leitura e lá no Ribeiro eu fiz gincana literária, né? Mas é a mesma coisa. Num primeiro momento, organizar a biblioteca, depois distribuir os livros, porque a gente sabe que, né, a população não gasta com cultura, muito menos com livros, né? Então distribuir os livros que tinham volumes excessivos. Aí dei um tempo para eles lerem os livros e depois fez o primeiro encontro, em que eu fazia perguntas sobre o livro, um dos 3 livros que foram distribuídos, né, para os alunos de 9º ano aqui no Ana Pontes. E então, que é o que o Cosson chama de
Se você se junta com um amigo e começa a falar sobre um livro, um filme, que geralmente é baseado num roteiro, né, que é língua escrita, ou anime, ou qualquer outra coisa que tenha como base uma fonte escrita, você está participando de um círculo de leitura. O Ministério da Educação havia tentado retirar as artes do currículo em 1996, mas os arte-educadores empreenderam uma luta vitoriosa. Contudo, em 2018, perdemos a luta e a arte no currículo dos adolescentes, pois estávamos enfraquecidos pelas fake news disseminadas por oponentes da arte-educação e debilitados por conta da atuação de alguns adeptos da cultura, excludente do Ministério da Educação e em comissões decisórias. É interessante também falar sobre isso porque no meu ensino fundamental e médio eu praticamente não tive aula de arte. Então, quando eu assumi esse concurso, eu já vim com essa ideia de quebrar esse estereótipo de que professor de arte era só um tapa-buraco dentro da escola. Por conta disso, eu sempre tento trazer temas sociais, sempre tento abordar o cotidiano dos próprios alunos de forma prática dentro do conteúdo de arte, que acaba deixando ele um pouco mais atrativo e faz com que a compreensão seja mais intensa em relação aos alunos. Eu também tento trabalhar muito a parte prática, trabalho, conteúdo, né? E o lado mais bonito que eu acho da arte é justamente provocar reflexão. Eu acho que a arte a gente pode trabalhar qualquer conteúdo e a gente provoca uma reflexão, né? A arte ela tem vários sentidos, mas a arte que eu mais gosto de trabalhar é justamente essa de provocar reflexão através de qualquer linguagem artística. Linguagem corporal, linguagem fotográfica, textual através de poesia, musical. Né? E aí eu aplico sim o conteúdo e depois a gente faz algumas práticas sempre dentro do que é possível, né? Dentro do cronograma e dentro das nossas mesmas limitações de recursos, mas eu sempre tento também colocar a prática. E na verdade a minha profissão hoje, que eu sou professora de educação física, tem muito a ver com essa vivência do ensino médio. Então foi o meu marco, então eu acredito que ter tido isso dentro da escola fez eu abrir os meus olhos, né, para essa área, que me transformou e eu tenho certeza que transforma várias pessoas. E especificamente em relação à música, também começou no ensino médio, que também tinha aula de violão e tal na escola. Foi quando eu comecei a engatinhar o cenário musical. Mas eu só me entendi enquanto pessoa, com uma personalidade própria mesmo, que é o que eu me vejo, me olho no espelho hoje, me vejo e me sinto quando eu comecei a participar de banda, tocar rock, cantar rock. E, inclusive, isso me ajudou muito no meu trabalho, porque quando eu me coloco num lugar de destaque, em cima do palco, que eu começo a falar cantando, né, com as pessoas, me posiciono dessa forma, tem que ter toda aquela desenvoltura, isso me ajudou no momento também como educadora em sala de aula, para me colocar na sala dessa forma para os alunos. E eu, como uma boa roqueira, óbvio, quando eu posso, eu coloco, dou um jeitinho de colocar um rock lá na minha aula. No meu caso, primeiro em relação à escola. Na escola, eu tive uma professora de redação, que ela era cantora. E ela, eu acho que via em mim, me ouvia e falava que eu tinha uma voz bacana, perguntava se eu cantava. E eu tenho um momento muito marcante na minha memória, que foi uma aula de pré-vestibular, em que eles fizeram uma aula musical sobre o período da ditadura. E entre cada aula do professor de história, do professor de literatura, ela cantava uma música. E só de falar eu me arrepio, porque foi uma aula muito marcante para mim. Porque ela era um talento, uma mulher incrível. E aquilo ficou muito marcado na minha memória. Olha, eu tenho uma ambição. Eu tenho uma ambição em relação ao Divas. Eu sonho, espero que esse sonho em algum momento se transforme em realidade, que é a banda base ser formada por mulheres. Nada contra a presença dos meninos, sou muito, muito agradecida aos meninos que estão conosco nessa parceria desde o primeiro momento, mas de verdade a minha ambição em relação ao Divas do Rock
é essa, no dia que eu ver o Divas do Rock acontecendo, sendo realizado, não precisa nem ser por mim, eu não preciso estar à frente, mas no momento que eu ver o Divas do Rock sendo realizado por mulheres cantoras, mas também tocando na bateria, na guitarra, no baixo, nossa, aí sim eu vou me sentir muito, muito realizada em relação ao evento, que não é uma questão de lucro, é uma questão realmente de visibilidade, sabe? De dar visibilidade a talentos como vocês, né? A Ionara já está aí na estrada já faz algum tempo e tem vocês agora aparecendo. E eu acredito que tenham meninas que estejam também com a necessidade de mostrar talento nos instrumentos musicais. Eu acredito que tenha e vai aparecer. Vai aparecer, tenho fé que vai. O mundo da cultura seria literalmente impensável se não fosse pelos atos de rebeldia de todos aqueles que fizeram algo para construí-la.